Gente, boa noite. Mais uma vez nós nos encontramos reunidos aqui em nome de Deus, nosso Pai, para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho, para melhorarmos um pouquinho o nosso conhecimento e também para dar uma afinada nos nossos sentimentos. Que seja uma noite inspiradora, pacífica, tranquila. Que saiamos daqui fortalecidos e revigorados, com os nossos ideais mais aclarados e a nossa vontade de persistir com afinco nesse caminho que nós escolhemos. Que essa vontade esteja acentuada sempre. Que nunca percamos a vontade de viver, a vontade de realizar, a vontade de fazer a diferença. Que sejamos o nosso melhor hoje e que amanhã sejamos também melhor do que hoje. E, consequentemente, assim nós vamos redobrando as nossas forças, apurando as nossas ações e, com certeza, fazendo mais diferença para o bem, para todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos inspire, nos proteja, nos abençoe hoje e sempre. E que nossos irmãos espirituais aqui presentes possam nos intuir também, nos proteger, dar-nos a intuição devida para que o estudo prossiga com grande êxito. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos já para o quinto capítulo do Pão Nosso, cujo título é Salários. Vamos falar de dinheiro hoje, que beleza, né? Falar de dinheiro. Quem que não gosta de dinheiro, né? Interessante que nós gostamos de ilusão. Vocês já repararam? O ser humano gosta de ilusão. Por exemplo, a gente gosta do nosso corpo bonitinho, tudo certinho, retocado, mas vai passando o tempo, vai dando uns probleminhas, né? Uns percalços aí, vai só aos poucos desgastando-se, né? Quando mais jovem, a gente tem o quê? A gente tem uma força de vontade assim ferrenha, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí a idade vai passando, e o que acontece? A gente vai querendo mais um pouquinho de descanso, um pouquinho mais de tranquilidade, uma maré assim mais estabilizada. Bom, como eu disse, a gente gosta de ilusões e o salário, vamos falar aqui de dinheiro, nada mais é do que uma ilusão, algo virtual, é o que não existe. Quem dá valor ao dinheiro somos nós, que é a sociedade, né? Por exemplo, se você pegar uma cédula de um outro país bem longinho, né? E tentar passar aqui no nosso país, o que vai acontecer? Não tem valor. Então, o valor é dado àquilo que nós, a sociedade, dá a ele. Bom, mas uma vez constituído esse valor, qual que é o valor que a gente deve receber? Né? É isso que o texto fala aqui acima, salários. Está no texto de João Batista, que está em Lucas, capítulo 3, versículo 14. E contentai-vos com o vosso soldo. Bom, vamos dar uma esticada, uma frase curtinha, não, dar uma esticada boa nela, né? Então, contentai-vos com o vosso soldo. Vamos pegar a parte da interpretação errônea, tá? Interpretação errônea. Falando de dinheiro, hein? Falando de dinheiro. Eu ganho um salário mínimo na minha profissão.
esse salário mínimo está garantido até o final da vida. Vou ter sempre essa profissão, vou ter sempre esse salário. E aqui diz, contentai-vos com o vosso soldo. Quer dizer que se hoje eu estou na profissão tal e eu ganho tal coisa, eu não devo almejar ganhar o dobro? Ou um pouquinho mais? É isso que o texto está falando? Literalmente, interpretando literalmente. Eu acho que não. Mas se eu levar o pé da letra? Aí sim. Aí sim. Se eu levar o pé da letra, ganho tanto, tá bom, dá para absorver. Eu tenho que adaptar aquilo lá. Muito bem. Mas será que é isso que o texto está falando? O texto que está no Evangelho vai falar sobre isso? Será que é isso? Não. Então, eu vou fazer uma pequena introdução ao contrário hoje. Vou ler o Emmanuel primeiro, depois a gente vai dar uma esticada. Tá? Então, a resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão de bom senso. Muita gente se perde, olha, presta bem atenção, muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, ou seja, a gente sempre olha o salário de quem ganha mais, né? E almeja aquilo mais. O problema é o seguinte: quanto maior o salário, maior a responsabilidade. Pelo menos deveria ser assim, né? Pelo menos deveria. A gente sabe que não é bem assim, não, no nosso Brasil, mas deveria ser assim. Mas tudo bem. Operários existem aí como salários devidos a ministros sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não sejam mártires de representações e banquetes. Aí já vem o Emmanuel dar aquela beliscada na gente, né? Então, eu estou lendo um pouquinho rápido, eu vou diminuir agora a velocidade para a gente pegar bem. Ó. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, ou seja, salários muito mais altos, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia. Lógico, quanto mais responsabilidade, mais você vai estar tenso, preso àquilo. Quando não sejam mártires de representações e banquetes. Ou seja, o que seria mártires de representações? Fachada? Ele é algo maior, porque ocupa uma posição de destaque, mas é só uma representação regada a banquetes fartos. Muito bem. Vamos trazer isso agora para o nosso mundo real. Não que isso não seja o nosso mundo real, mas estou falando aqui da doutrina. Quando adentramos a doutrina, quando pegamos contato com as primeiras lições, achamos assim tocantes, maravilhosas, e vamos começando a compreender como que são as coisas, como que funcionam, e quais as nossas potências, as nossas possibilidades, a gente vai almejando o quê? Ser um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais, fazer a diferença. Lógico que isso é uma coisa muito individual, vai de cada um. Mas, naturalmente, a gente quer ser sempre ativo, sempre fazer alguma coisa. Mas, nesse meio do caminho, tem muitas pessoas que se perdem, porque já querem ir lá na frente. São pessoas que se iludem, ou se acham, assim, providas de algum dom, de algo maior, que na realidade não tem. E na questão espiritismo, o que mais vale para cada um de nós é o conhecimento, é o saber como que as coisas funcionam. Se você não sabe como as coisas funcionam, a possibilidade de você fazer um
uma enorme borrada, é muito grande. É muito grande. Por quê? Quando perguntado, você não tem resposta. Se responde, com certeza vai estar em desacordo com a realidade, porque você desconhece. Vai ser um mero achismo. Às vezes pode acertar uma coisinha, às vezes pode dar um grande fora, né? Então, uma coisa que a gente tem que se precaver é justamente isso, não querer ir um outro. Mas aí, em contrapartida, o que acontece? Muitas pessoas pensando assim, estagnam, param. Eu não sou merecedor de fazer nada, de ser alguma coisa, porque eu desconheço. E por mais que eu estude, por mais que eu tenha contato, eu vejo que eu sei quase nada ou nada. Então não vou fazer nada. Aí é outro problema. Como agir? Contentai-vos com o vosso sonho. O que você sabe, o que você pode fazer? Vamos lembrar, vamos forrar agora de exemplos. Nosso lar. Começo do filme. André Luiz é resgatado. Está lá nos locais de assistência, né? E começa a se reequilibrar e quer trabalhar. O que lhe dão? Vassoura. A um médico. E não é um médico qualquer. Segundo o que a gente vê por aí, André Luiz nada mais foi e é, né, que Carlos Chagas. Né? Ele não foi uma pessoa anônima. Então era uma pessoa que tinha um certo destaque, um grande cabedal de conhecimento. Não é diferente, porque olha as obras dele, né? As obras dele são diferenciadas. Então, um espírito que ali assinou, com certeza teria que ser um espírito com um cabedal de conhecimento muito extenso. Mas, de que serviu isso lá no plano espiritual? Ele começou lá. Sem falar que ele entrou no filme porque ele queria ver um emprego para ele. Mas a hora que ele ouviu uma conversa do governador com uma mulher, ele falou, não, você não pode começar assim, né? Ele ficou quietinho. Não, porque ia sobrar para ele também. Pois é. Mas nada mais é do que são lições para colocar a gente com os pés no chão. Não é desmerecer ninguém de forma alguma, é educar. Então a gente sabe o nosso potencial. Aí que está. Nós sabemos o nosso potencial. A gente não pode se iludir. Então, uma das lições básicas daquele que está adentrando a doutrina espírita, que está se abrindo esse mar de conhecimentos, é pés no chão e conhece a ti mesmo. Conhece, se explora, se rasga aí e põe para fora tudo que seja de ruim. Põe para fora. E começa a se reconstruir. É isso que a doutrina nos pede. Ela não nos pede que nós sejamos perfeitos para começar uma tarefa. E nem que vai ser nos dado logo de cara. O que o espírita sonha? Reunião mediúnica, né? A maioria dos espíritas sonha. Quer ver uma reunião mediúnica. Média ilusão. Média ilusão. Por quê? Porque, na realidade, o que nos dá aquela satisfação que tanto almejamos, aquela felicidade, né? É você fazer algo. Fazer algo. E não interpretar o papel de quem está fazendo algo. Tem uma longa diferença aí. Por quê? Imaginando, estou falando de doutrina espírita, vamos dar exemplos espíritas. Reuniões mediúnicas, toquei nesse assunto, né? O indivíduo tem uma certa mediunidade e quer trabalhá-la, né?
não leu nada, sabe muito pouco, mas tem mediunidade, tá? Mediunidade. E quer sentar-se à mesa, a grande maioria, mais ou menos é assim que funciona, quer sentar-se à mesa dessa maneira. Fora do centro, tua vida é comum. Adentrou aquela porta, vem, senta-se à mesa, durante 1 hora, 1 hora e meia, dá uma cochiladinha. Nessa cochiladinha, pode ser que aconteça, cochiladinha entre aspas, tá? Uma cochiladinha, dessa cochiladinha, recebe 1 ou 2 irmãos sofredores, quando recebe, termina a reunião, abre os olhinhos, toma uma aguinha e vai embora. O que ele fez? Nada. Fez nada. Quando não atrapalhou toda a reunião. Desconhece o mecanismo. Não é assim que funciona. Então, se você não sabe como é que funciona o mecanismo, que pensa que é simplesmente sentar, receber o espírito, levantar e ir embora, não sabe nada. Então, para tal, tem que se preparar, tem que saber o mínimo que você está fazendo. Né? Então, para tudo na vida tem que ter preparo. E cada um vai receber, logicamente, de acordo com suas ações. Mas quanto mais bem preparado o indivíduo tiver, maior a responsabilidade. Então a gente não pode chegar na casa espírita e logo de cara querer sentar na janelinha. Tem que fazer o quê? O que está dentro dos seus limites. O que está dentro dos seus limites? Começa-se com serviços mais simples. E aí vai se inteirando, vai estudando, aperfeiçoando. O trabalho vem, não precisa ter pressa. À medida que o trabalhador está sendo preparado, o trabalho aparece. Simples assim. Mas leva a tua carteira de trabalho no centro. Ou seja, tá aqui, eu quero trabalhar. Entre aspas também, está no literal. Então, você se prontifica a ser um voluntário da casa. Vai fazer o quê? Se tiver alcance. Então, mas tem um outro porquê. Outra questão muito necessária de compreender. Você deve trabalhar se sentir vontade de trabalhar. Por quê? Porque muitas pessoas ainda têm aquela filosofia da barganha. E essa filosofia da barganha é silenciosa. Às vezes a gente faz as coisas por mera barganha. Então você faz uma ação querendo outro em troca. E isso a gente não pode cair nesse erro. Como assim? Muito bem. Vamos pegar uma retaguarda aqui lá nos primórdios da era cristã. O que muitas pessoas da Idade Média sonhavam? O reino dos céus. Então, se você vai à missa, você vai ao culto, né, faz a caridade, você ganha o reino dos céus. Você faz isso, você ganha aquilo. E isso ficou enraizado na gente. Porque a gente vem desses séculos aí. A gente viveu isso. Se não criou isso, né? A gente viveu isso. Então está enraizado. Aqui, toma lá daqui. Você faz aqui para ganhar ali. Com o cristianismo, você faz por fazer. E o que você ganha? Sinceramente, você ganha tudo o que você precisa e nada do que você quer. Como assim? Nós somos uma grande potência em desenvolvimento. Isso é fato. A gente desconhece o que nós somos. E para a gente desenvolver essa potência só com trabalho, aprimoramento constante. E cada vez que nós vamos desenvolvendo isso, nós vamos evoluindo. A palavra que a gente usa aqui é evolução. A gente vai evoluindo, engrandecendo, tanto
na questão moral quanto na questão intelectual. E o que a gente ganha nessas ações desinteressadas? A prática daquilo que nós aprendemos. O exercício da fraternidade, do amor que nós estamos desenvolvendo. O uso do intelecto para fazer a diferença nas ações que nós cometemos. E isso nós vamos aprendendo cada vez mais. É gradativo. E isso é evolução. Então o que nós ganhamos? Tudo. Nós ganhamos tudo que nós precisamos. Para que nós estamos aqui? Evoluir. O que nós ganhamos com essas ações? Evolução. O resto, dinheiro, destaque, tapinha nas costas, elogios, não de nada. Não de nada. Muitas vezes alimenta o nosso ego ainda, né? Faz com que aquele orgulho que a gente tem enraizado se enalteça. A gente acha, nossa, eu sou muito bom. Não. A gente só é quando os nossos atos são naturais. Se você chegar perto de uma pessoa totalmente espontânea, boa assim, uma pessoa simpática, que tem assim uma aura diferenciada, você se sente bem na presença dela, é aquela pessoa que fala sempre as palavras certas, não fala muito, mas fala aquilo que você precisa ouvir, e sempre uma palavra boa. Da onde que surgiu essa pessoa? Da vivência. Esse é o resultado. Isso chama-se evolução. Quando a pessoa não precisa pensar no que vai falar para falar no bem. Ele já fala o bem. Não precisa pensar para agir no bem. Ele já age no bem. Então, isso é uma coisa normal. Esse é o nosso salário. É atrás disso que nós estamos. O resto, aqui, são coisas inerentes ao mundo físico. Agora, vamos trazer para a nossa vida real de encarnados. O que eu devo ganhar? O que você quiser. A vida é sua. Seu livre-arbítrio. Faz o que você quiser. Mas faça o melhor. Ah, eu quero ser dentista. Tudo bem. Seja um ótimo dentista. O que você vai ganhar não é problema de ninguém. O que você vai fazer do seu conhecimento e dos frutos do seu trabalho, o problema é só seu. Ah, eu vou ser advogado. Tudo bem. Ótimo, né, advogado? Então, quem você vai atender? Você vai atender para o bem ou para dar uma tapadinha nos problemas daqueles que fizeram muita coisinha errada? É escolha. Faz parte da profissão. Mas aonde que você vai se sentir bem? Cada um faz a sua escolha. Médicos, por exemplo. Hoje não tem nenhum médico aqui, né? Ótimo. É aquela questão de lidar com pessoas, curar pessoas, minimizar as dores. Mas tem aqueles que recebem muito. Então, para minimizar a dor de alguém, tem que pagar muito. Tudo bem, você faz parte do plano. Está errado? Não está. Mas e na tua consciência? E aí? Lembra que todos nós somos livres para fazer o que bem quiser. E tem que ser assim, para que a gente faça as escolhas e aprenda com as escolhas realizadas, né? Então, de acordo com aquilo que nós fazemos, vem as consequências, com as consequências do aprendizado. E assim vai. Vamos voltar para Emmanuel. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca de dilatação de vencimentos. Ou seja, trabalhar excessivamente, né? Uma grande gama de horas para que a questão financeira melhore, mas a vivência entre quatro paredes é totalmente deixada de lado. E aí?
São escolhas. São verdadeiramente escolhas. Foi uma boa escolha? Olha só. É interessante, as pessoas casam, constituem um lar para ter uma família harmoniosa, bonita, todos estejam bem, radiantes, felizes, mas abrem mão de toda essa felicidade, toda essa harmonia, para ter dinheiro, para supostamente dar essa harmonia para eles. Não faz muito sentido. Para você dar o que sai do coração, não precisa de dinheiro. Sustento, conforto, sim, mas precisa de tanto para ser feliz? Para ser feliz, precisa-se de uma coisa. O que é mesmo? Precisa de vontade. Eu quero ser feliz. Mas buscar no materialismo, nas coisas financeiras, não vai conseguir. A gente já falou tantas vezes aqui, né? A gente fica até repetitivo. Felicidade real, verdadeira mesmo, ela brota do coração e exterioriza. Ela não vem de fora e entra nas coisas. Então a gente só vai ser feliz quando a gente aprender a amar, a fazer a diferença. Quando a gente aprender esse movimento de dentro para fora, que nos faz feliz. O resto. Você pode ter a Ferrari, pode ter a mansão, pode ter jardim, pode ter o que for. As lacunas aqui dentro ficam vazias. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imperscrutáveis desígnios. Tá, é errado você querer ganhar um pouquinho mais, um pouquinho melhor? É errado? Não. Mas ser escravo do dinheiro não é uma boa escolha. Então tem que ter o quê? A gente fala sempre, equilíbrio. Equilíbrio tudo. Tudo que você descamba para um lado vai prejudicar o outro. Por exemplo, voltar a falar de espiritismo. Tem muita gente que entra e começa a conhecer a doutrina e só olha o lado espiritual e abandona o lado físico. Não, que eu vou ter que fazer isso, tem que fazer tudo do lado espiritual, querendo uma contrapartida lá na frente. Ilusão, é assim que funciona. E outros, ao contrário, esquece que existe vida depois da vida física. É tudo aqui físico. Vou batalhar, vou fazer acontecer, para construir, para ter, para chegar no final e morrer. Poxa vida, não faz sentido, né? Acho que as pessoas esquecem que morrem. Né? Pois é. Mas o fato é que você equilibra tudo, está tudo certo. Acho que tem um pouco aí que as pessoas confundem. Jesus fala muito de humildade. As pessoas acham que humildade é não ter dinheiro. Então, quando a pessoa esquece, entra um mergulho assim de cabeça, uma fé cega, assim, sem bom senso crítico, começa a ter aquela coisa que quem tem dinheiro eu não posso conquistar, porque senão eu não sou humilde. Aí eu não... Isso é porque desconhece. Né? O fato de você desconhecer é complicado, te leva a caminhos equivocados. A humildade não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com relacionamento. Como você relaciona com as pessoas. Se você pode ser pobre, mas você tem um narizinho empinado e acha que é melhor que o outro, a condição não é humilde. Isso é uma condição espiritual, do ser, não é uma condição financeira. É isso que as pessoas confundem muito. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará aos quadros divinos. Tá. Vou pegar só essa frase. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará aos quadros divinos. Vamos pegar dois casos.
Antigamente, aquele que mais ofertava para a igreja, né? Estava comprando um pedacinho lá no Reino dos Céus, um terreninho lá, né? Que doava propriedades, doava um grande soldo para a igreja, no intuito de quando fizesse a passagem, do lado de lá tivesse posição de destaque. Você tem bastante posse aqui, e você pode dispor-se de uma quantidade, ainda vai ficar com bastante, para obter, do outro lado, essas benesses. Não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum. Olhando pelo olhar cristão, não faz sentido nenhum. Mas também tem outra questão. Aqueles que são demasiadamente religiosos e querem ser o suprassumo do religioso fervoroso e faz de tudo. Faz sopa para os pobres, faz arrecadação de alimento, distribuição, dá passe, faz palestra, faz tudo. Tudo que aparecer na casa espírita ou na casa que ela pertence, ela faz. Mas com o intuito de ganhar o reino dos céus. Não por amor. Ilusão. Ilusão. Não vai conseguir. Sabe por que não? Sabe por que não vai conseguir? Porque uma coisinha básica. Nós somos espírito, perispírito e matéria. Morremos, saiu a matéria, ficou espírito e perispírito. Perispírito, ele é o nosso corpo espiritual. E ele é muito maleável. Ele é muito sugestionável de acordo com as emissões do nosso pensamento. Então, se nós somos pessoas que já têm um grau de evolução maior, compreensão, bondade, nós vamos imprimir no corpo físico fugiu a palavra, assim. Vamos plasmar ali um corpo mais etéreo, mais leve, tá? E se nós somos pessoas ainda desprovidas de bondade, estamos ainda em processo, mas ainda temos muita mágoa, muito rancor, muita vingança, muita inveja, essas coisinhas. Quando desprovidos do corpo físico, nós vamos imprimir no corpo sutil impressões mais pesadas. Então vamos falar de peso mesmo. Então as pessoas mais evoluídas, o seu perispírito vai ter um peso mais leve, tá? E as menos evoluídas um peso maior. De acordo com a lei de sintonia, né? Aqueles que têm o perispírito mais eterizado conseguem alçar regiões mais etéreas. E aqueles que estão com o corpo mais denso vão ser naturalmente atraídos para regiões cujo peso esteja em sintonia. Então veja que é uma coisa totalmente natural, não tem julgamento. Não tem julgamento. Você pode estar na casa espírita, fazer milhões de ações aqui, mas você não é uma pessoa boa. Você está fazendo por fazer, para tentar ganhar alguma coisa lá no futuro. O que acontece com o seu peso perispiritual? Continua denso. Você vai continuar habitando as mesmas regiões densas. Então, isso não é julgamento. Isso é lei natural. Então, não adianta a gente tentar se enganar nesse sentido. A gente vai receber de acordo com o nosso salário. Aonde que está a carteirinha do nosso salário? É o nosso espírito, é a nossa consciência. Nela está tudo. Então, é aquilo que nós nos tornamos que vai nos fazer felizes ou infelizes, ditosos ou não ditosos, habitar esferas superiores ou esferas ainda
materializadas. Simples assim. Aí ele quis dizer que não reclamar das funções que a gente não é portador. E o mais legal do negócio é o seguinte, que para onde a gente for, a gente vai gostar. A gente fala assim, nossa, quando eu morrer eu não quero ir para um Brown, não. Né? Todo mundo fala assim, eu não quero ir para um Brown, não, é muito feio. Vai gostar de lá, vai gostar sim. Porque lá tem tudo que... É tudo que vibra na mesma faixa que você vibra. Tá. Tem suas, né? Tem seus probleminhas aí. Vamos ainda entrar nesse mistério. Mas, por exemplo, quem é ruim aqui? Quem é um gangster? Um mafioso? Um desse chefe de quadrilha? Você acha que quando eles desencarnarem, eles vão querer ficar no mesmo nicho? Tomando conta de gangues da mesma forma? Bom, é o que vão encontrar do lado de lá? É. A vida do lado de lá é a continuação daqui, ou vice-versa, né? A vida aqui é a continuação de lá. Então, mas o que a gente quer? A gente está na doutrina, estamos aprendendo as nuances do cristianismo. Literalmente. Então, vamos aprender da maneira correta e ser da maneira correta. E o Espiritismo nunca vai esperar da gente o quê? A perfeição absoluta. Mas vai esperar que a gente se esmere por conseguir. A gente, como você falou, a gente tem um potencial enorme. A gente foi criado assim, mas tem potencial para ser desenvolvido. Nosso potencial é muito grande. Muito grande. Mas ainda bem que a gente não conhece ainda o nosso potencial. Então, a gente pode se inspirar em Jesus, por exemplo, e mais milhões de anos na nossa frente, que foi criado muito antes. Não chegou porque eles são. Não, ele não foi criado perfeito. Ele trabalhou, Com certeza. Participou das situações e nos materiais, como nós estamos hoje. E ele próprio falou, vocês podem fazer o que eu faço aqui, mas assim, eu deixo de que nós temos realmente condição, como você falou agora. Então, olha só como a gente raciocina pouco, né? O que Cristo falou que é nosso irmão, não nosso pai, irmão. O que é irmão? Que teve a mesma origem, né? Se teve a mesma origem, todos nós somos iguais, independente de que estágio evolutivo estejamos ou que mundo estejamos. O espiritual, o físico, esse planeta, o outro, essa galáxia, o outro. Temos bastante coisa para aprender. Uma das coisas que eu parei agora para pensar é justamente isso. Eu li de novo, eu esqueci de novo a fonte. É o seguinte, não existe espaço vazio. Isso é de Kardec, tá bom. Agora que eu lembrei, está no texto que eu ia publicar hoje no site do centro. Ainda não publiquei, na hora que eu publicar eu vou pôr no WhatsApp. É Kardec falando, acho que está no Livro dos Espíritos, que não existe espaço vazio nesse universo. O que a gente entende por vácuo, né, esse vazio, não existe. Existe vida e abundância. Dá para entender? Não dá, né? Pois é. Vocês verem como nós somos. Dá para evoluir bastante ainda, né? Dá para evoluir bem. Tem um espacinho para cada um aqui. Se o homem permanece consciente quanto aos deveres que competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Se o homem permanece consciente quanto aos deveres que competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Ou seja, mais alta é a cota de responsabilidade. Quanto mais vem. Por isso, gente, que sempre se fala assim, a gente não tem um lar estável? Tem um corpo sadio? Tem uma mente lúcida? Tem oportunidade de trabalhar? Tem oportunidade de estudar? Tem pessoas
no seu convívio, no seu relacionamento que completam a sua vida social? Tem. Você tem muito. Você tem muita coisa. Você não precisa de tudo isso. Se você tem muita coisa, é sinal que você, em contrapartida, também tem que fazer algo para ser merecedor. Né? E a gente faz. A gente faz. Mas a gente não é muito consciente nisso. A gente é mais instintivo. O dia que você acorda de mau humor, você distribui mau humor para todo mundo. Você não quer saber se o outro está bem-humorado, né? Se o outro está te cumprimentando, está dizendo bom dia. Você está distribuindo mau humor. Você não para para pensar. Poxa, eu tenho uma responsabilidade para aqueles que estão à minha volta. E o que eu estou retribuindo? Né? Isso é um peso. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Olha, quanto maior a embarcação, maior a tormenta ela vai enfrentar. Com a gente é a mesma coisa. Quanto mais evoluído nós tivermos, mais esperemos dificuldade. Não quero chegar à questão do Cristo para ter uma cruz, não. Sabe? Antes disso, eu pretendo parar. Né? Não quero chegar nesse estágio, não. Mas, tirando a piadinha, a diferença é muito grande. Agora, falando sério, se você comparar o sofrimento do Cristo, tá, com a obra que ele realizou, o sofrimento enfim, a obra é gigantesca. Então, ele deu exemplo da renúncia, do sacrifício pela obra. É um grande esforço, é uma doação de si, para que a obra seja feita por todos. Olha a obra do Chico, tão grandiosa que foi. O que ele tinha? Quarto ano primário. O que ele tinha? Nada, pobre, não tinha dinheiro para nada. Olha a obra que fez. Teve auxílio? Lógico que teve auxílio. Sozinho não fazia o que fez. De jeito nenhum, a gente sabe bem disso. Mas ele quis fazer. Ele aceitou e fez. Então, quando a ferramenta está preparada, o trabalho chega. O nosso dever hoje é afiar a ferramenta. Por isso que nós estamos aqui. Contentar-se cada seguidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Viu? Isso tem muita coisa. O fato da gente não ter um membro, uma perna, um pé, uma mão, um braço, olha que dificuldade que é. Quanto que fica mais dificultosa a nossa vida? Nós temos tudo harmoniosamente perfeito. Sinal que temos condições de trabalhar bem melhor. Né? A gente não tem que se reinventar, tem que se superar, tem apenas que colocar em prática. Mas para isso tem que querer. Aí que está a questão, nascedora de tudo, querer. Segundo, preparar-se. Não basta só querer, sempre preparar. Me preparo. E o que eu preciso nesse preparo? Base. O que é base? Base moral. Em cima da base moral, eu construo todos os meus atos. Uma base sólida. Então, aonde que está a base moral? Aqui. Aqui eu me preparo. É suficiente para erguer as paredes da minha construção? Não. Eu falo que a moral é a base. O intelecto é a construção. A partir da base só.
Então, nos esforcemos nesses dois alicerces na construção do nosso eu. Mas, para isso, tem que tirar do papel e pôr em prática. Certo? Ó, religiosamente em cima, 45 minutos. Vamos para a próxima? Valei-vos da luz. Valei-vos da luz. Fala de Jesus, hein? Não mais profunda. João capítulo 12, versículo 35. Valei-vos da luz. O que representa a luz? Vida, é isso? Conhecimento? Então vamos tentar encaixar o título aqui na frase do Evangelho. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. O que posso subentender? Puxa, dá para discorrer para vários lados aqui, né? Então, para eu não errar, eu vou ler um trechinho de Emmanuel para a gente dar um segmento. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, competindo-as a revalorizar os recursos em mão. Tá. Então, o que nós lemos até agora nesse trecho é que a gente tem um futuro a ser desenvolvido. O passado são as experiências que nós tivemos. Geralmente, um aprendizado assim, a duras penas, muitos erros, muitos equívocos, muitos enganos. E o presente é aquilo que nós estamos construindo, fazendo, para chegar lá no futuro, uma obra, né, realizada. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Então aqui está se fazendo um destaque ao presente, né? Deixa eu ler de novo. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado seja possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e aprender-lhes eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele,
Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Vou deixar o último parágrafo só para arrematar depois. Então vamos para o nosso português rasgado, né? Uma das coisas que eu mais comento, acho que eu sou repetitivo ao extremo, era aquela frase assim: aproveita enquanto as rédeas da vida estão nas suas mãos, porque quando a vida toma as rédeas para si, a gente se torna passageiro, né? Aí a gente tem que ir pelos caminhos que a vida nos leva. Isso quer dizer o quê? Que enquanto a gente tem a oportunidade de escolher, de fazer, de construir, aproveitemos essa oportunidade. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de estar aqui hoje estudando Espiritismo, estudando a obra de Emmanuel. Ótimo. Escolha nossa. Poderíamos estar em qualquer outro lugar. Nós fizemos essa escolha. Amanhã é dia de trabalho. Vamos acordar cedo e ir para o trabalho. É escolha nossa. Poderíamos estar aí, né? Fazendo outras coisas. Fizemos uma escolha. Estamos estudando, lendo, aprendendo, assistindo temas que voltam-se ao Evangelho, ao Espiritismo, a Emmanuel, a Chico Xavier, a Kardec. Escolha nossa. Nós poderíamos estar fazendo outras coisas. Qualquer coisa, certa ou errada. Mas ainda temos a possibilidade de escolher. Enquanto tende a luz, a gente pode subentender que a gente tem a oportunidade, que a gente tem o pensamento autorizado a criar, autorizado a realizar. Porque pode chegar um momento em que a gente vai estar circunscrito às providências que a vida tomar a respeito de nós. Aí vem o exemplo. Nós sabemos que estamos passando uma época bem difícil. Já passamos muitas épocas difíceis na história da humanidade. Essa deixa de ser uma. E que uma das características maiores desse período que nós estamos passando de transição é a grande ocorrência de suicídios. Certo? As pessoas que se suicidam, na grande maioria, têm seus corpos perfeitos. Não estou generalizando, mas na grande maioria são pessoas sãs, estáveis, mas que por um motivo, não importa qual, não conseguiram superar e sucumbiram à tentação de dar cabo à vida. Tudo bem. Aquele livre-arbítrio que ele teve foi até o momento da realização do suicídio. A partir dali, torna-se passageiro. A partir dali, é consequência. Vai morrer só o corpo físico. Quanto tempo leva um desencarne? Às vezes alguns segundos. Às vezes algumas horas de período de perturbação, ou mesmo que o espírito fica ali desacordado. Não dá para precisar um tempo, porque isso é inerente a cada um. Mas um determinado espaço de tempo vai acontecer que ele vai abrir os olhos de novo e vai notar que não morreu. Aí vem a pior das notícias. Não morreu, mas seu corpo virou um bagaço. Consequência. E agora? E agora? Não tem o que fazer. Ele vai conseguir remendar? Não.
Ah, mas espera aí, ele é espírito. O que é o corpo espiritual? É um corpo que é a matriz do nosso corpo físico. Se eu tenho um braço físico, eu tenho um braço espiritual. Se eu tenho pulmão físico, eu tenho pulmão espiritual. Se eu tenho coração físico, eu tenho coração espiritual. Então, é uma réplica. Esse corpo é uma réplica. Então, se eu lesei esse corpo físico, onde que estava o meu perispírito quando eu lesei ele? Junto. Molécula por molécula, ligado ao corpo espiritual ao corpo físico. Molécula por molécula. Então, eu detonei o corpo físico. O que aconteceu com o meu corpo espiritual? A mesma coisa. Então, como que eu acordo do lado de lá? Do jeito que eu morri. Se eu tomei veneno, corroí todas as minhas entranhas, desperto de lá com as minhas entranhas corroídas. Sem voz, sem conseguir me expressar. O exemplo mais clássico é o caminho castelhano, né? Tem toda outra coisa no ouvido, cheio de sangue, e ele vai assim, muito clássico esse exemplo, né? É. Jesus. Porque tudo que a gente faz no corpo físico reflete no espiritual. Quanto tempo? A grande pergunta: quanto tempo? É relativo de um para o outro. Mas se eu tiver que dimensionar um espaço de tempo, é mais ou menos assim que funciona. Cada caso é um caso. Porém, mais ou menos assim. Eu tenho 50 anos de vida. Só que meu corpo tem bateria aqui, tem fluido vital para viver 80 anos. Tá? Eu estou com 50 e o meu corpo, meu fluido vital, tem fluido aqui até 80 anos. E eu suicido com 50. O que acontece? Morre o corpo físico, mas tem o perispírito. E esse perispírito está ligado ao fluido vital também. Enquanto não esgota o fluido vital, o perispírito vai ficar com aquela forma do corpo físico. Por isso o sofrimento. Por isso aqueles que despertam do lado de lá se sentem da mesma forma que desencarnaram aqui. E isso, se vocês quiserem ver relatos desse porte, está aqui, no céu e inferno. Tem dezenas de relatos de espíritos nesse livro que foram evocados nas reuniões de Kardec, que deram testemunho de como que foi o seu desenlace, inclusive os suicídios. Então retrata muito bem os casos. Lógico, cada caso é um caso, tem sua particularidade. É isso que eu ia fazer essa pergunta, não sei se cabe muito bem dentro do que você colocou. A pessoa que se encarna, em cada caso é um caso, a pessoa que se encarna amputado de um membro, doença, né, de um membro amputado, e ela se encarna, por exemplo, viveu o tempo, né, que tinha, se a reconstituição desse membro é cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vê dois suicídios idênticos com um caso com repercussões totalmente diferentes. Quer ver? A pessoa pegou e jogou-se na frente do trem. As duas tinham 30 anos de idade. Uma se jogou na frente do trem, a outra jogou. Uma desperta no plano espiritual e leva, sei lá, 30 anos para se recompor. Tá? Estou chutando aqui, tá? A outra desperta no plano espiritual e leva 2 séculos para se recompor. Tá? Por que essa diferença? Vamos criar um cenário. Tá? Faz de conta que esse indivíduo A, que teve 30 anos para se aperfeiçoar, é uma pessoa que teve um dia ruim, né? E estava
andando perto da beira do trem e estava muito chateado naquele momento, muito chateado, e num momento assim de desespero, né? Sem premeditar, sem pensar em repercussões futuras, o trem vem vindo e se atira na frente do trem. Esse é um caso. Agora, tem outra pessoa que já está maquinando como tirar a própria vida. Já está insatisfeito, não gosta de nada, tudo está errado na vida dela. É um cenário apocalíptico, sabe? Só que ela muito tempo vai delineando, ela vai se revoltando contra tudo que está ali acontecendo nos episódios, e vai maquinando, vai planejando, até chegar a um ponto que ela, de caso pensado, chega até de frente ao trem, o trem passa e se atira. São dois casos distintos. A morte é igual, mas um não premeditou, um foi um momento de desespero, que se talvez o trem tivesse passado 5 minutos depois, ele teria acalmado o ânimo e nem ter cogitado nessa hipótese. Agora o outro já foi amadurecendo há muito tempo, uma revolta constante contra a sua vida. O que é o suicídio? É um ato de indisciplina perante o Criador. Qual indisciplina foi maior? Qual que vai ter mais repercussão? Então, cada caso é um caso. Não adianta. Tem pessoas que vão ter merecimento de serem socorridas, outras não. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, um indivíduo que fez caridade assim, de verdade, de coração, durante muito tempo, ajudou centenas de pessoas, fez a diferença na vida de centenas de pessoas. Chegou uma época da vida dela, ela teve um diagnóstico de câncer, ia passar por problemas, ia ser um peso para a família, ia custar muito caro, ia ficar pesado para todo mundo, e num ato de desespero, ele pensa em dar cabo da sua vida. Às vezes nem tanto por ele, mas para não ser pesado ao próximo, mas é um ato de disciplina. Mas essa pessoa fez tanto bem aos outros que tem um certo merecimento. Então, consequentemente, isso vai ser atenuantes no seu caso. Quais atenuantes? Eu não sei dizer. Não dá para especificar, cada caso é um caso. Agora, aquele que só fez as coisas erradas, por exemplo, um assaltante, o cara só dispôs dos outros, às vezes se tornou até um assassino. Nesse inteirinho, a polícia descobre ele, vai no esconderijo, na sua casa, ele é encurralado e, para não ser preso, ele pega e dá um tiro na cabeça, suicida. É outro peso, é outra condição. Cada caso é um caso. Então não dá para se julgar. O que dá para se entender sobre o suicídio é que é a pior escolha. Porque você não consegue fugir. Você consegue fazer o quê? Centuplicar, nem duplicar, nem triplicar, nem quadruplicar. É centuplicar o seu sofrimento. Se o que você achava intolerável agora, depois do suicídio, é isso elevado, né? Tem uma outra situação também que vale a pena a gente pensar. Às vezes aquela pessoa ela planeja a própria morte, ou está num momento de impulso, como você falou, e ela vai cometer o ato. E naquele momento que ela está se matando, ela se arrepende. Ela se arrepende e fala: meu Deus, me perdoa, eu quero viver, mas já não dá mais tempo. E assim, é como você disse, cada caso é um caso, a espiritualidade avalia esses casos. Sim. E é muito complexo esse assunto. E é muito difícil falar sobre ele. E assim, o que eu gosto do Espiritismo é isso, abrir a nossa mente para esse debate comigo.
Porque sim, ela cometeu, o crime ela cometeu contra ela, atirou a própria vida. Mas naquele último momento. As circunstâncias. O Pedro, é o seguinte. Na realidade, não existe um tribunal que nos julgue. As leis de Deus estão escritas na nossa própria consciência. Então está tudo escrito, está tudo aqui. Então, quem que vai melhor delinear os nossos equívocos? A nossa consciência. Então está tudo aqui. Já está aqui a sentença, já está ali as atenuantes, as agravantes, já está tudo. Então não precisa. O que precisa? Precisa-se de ombro amigo, misericórdia, pessoas que deem força para trazer de novo esse indivíduo a ser aquele indivíduo forte, que se ponha de pé, que novamente continue a sua marcha evolutiva. Esse é o papel nosso, né? Dos espíritos superiores. Esse é o papel. Eles não podem fazer nada, tanto é que não fazem. Pode ver nos livros psicografados, os nossos protetores espirituais, eles não interferem nas nossas escolhas, por mais que eles sofram com isso. Não interferem. Alguns interferem. Tem eu li no livro do Inácio Ferreira, que ele estava numa excursão no plano espiritual, na zona umbralina, lá, pesada, brava mesmo, e lá tinha, tipo assim, um laboratório, né? Guardadas as devidas proporções, um laboratório de experiências químicas, né? Um laboratório de refino de drogas sintéticas. No plano espiritual, exatamente. E eles estavam comemorando ali que os trabalhadores daquele laboratório tinham descoberto uma nova droga, muito mais forte, que eles iam inspirar o pessoal lá da Terra, né, o pessoal aqui de baixo, a elaborar essa fórmula para ter uma droga, né, mais forte, mais eficaz, para ser espalhada aqui no plano físico. E o Dr. Inácio estava acompanhado do seu guia espiritual, né, e mais uma pessoa. E ele ficou inconformado com aquilo lá. E ele foi orientado: não mexa em nada, não faça nada. Aí, nesse inteirinho, desenrolar, ele ficou sozinho no laboratório. Não lembro mais, ele ficou sozinho e foi lá e destruiu tudo. Todas as anotações, toda aquela parafernália, ele foi lá e destruiu. E ele não podia ter feito isso, mas ele foi e fez. Isso demonstra o quê? Que nós temos nosso livre-arbítrio em tudo quanto é lugar. Foi um ato de disciplina? Boa intenção. Ele teve boa intenção. Mas ele não... Viu como é que o negócio é complicado? É complexo jogar. É muito complexo. Agora, você estava influenciando no livre-arbítrio daqueles caras. Olha só, o mentor espiritual dele, muito mais esclarecido, estava respeitando o livre-arbítrio daqueles que estavam criando drogas sintéticas para trazer no plano físico. Só que ele não... Ele é recém-desencarnado, ele estava começando a fazer as excursões. Pô, aqui não. E foi lá e quebrou tudo. E aí? Pois é, a vida é feita de escolhas, aqui do lado de lá. Lógico, quanto mais evoluído você for, maior compreensão de tudo você tem. Ele tinha uma compreensão naquela fase da existência dele, assim, semelhante à nossa de encarnados aqui. Então, o que nós faríamos? Talvez nós fizéssemos isso, ou até coisa pior. Né? Mas, por que eu estou falando isso mesmo? Perdi o que eu ligado. Não sei porque nós chegamos nesse contexto. Não sei, eu assuntava do suicídio, né? O suicídio, isso mesmo. Eu antes parece que aquele comentou lá agora nesse dia,
Desculpa, não viu. A atenuante credencia quem cometeu o auxílio vai receber ajuda e em função da sintonia também, né? Porque aqui não tem a atenuante que está totalmente fora de controle, não pode estar do lado da cadeira, não vai ter sintonia para receber ajuda. Seria isso? Também. A questão também é vibratorial. É complexo porque o suicídio pode levar ao monoideísmo, né? Ou seja, você ficar naquela ideia constante, repetitiva. Tem um caso aqui no Céu e Inferno que fala justamente disso, da pessoa que atira do alto de uma torre e se espatifa lá embaixo. E ele narra na psicografia o quê? Que ele constantemente ele revê esse quadro, ele pulando e se estabanando lá embaixo. Depois ele sobe de novo lá em cima e isso fica um loop constante. O que alimenta esse loop? Eu acho que é o próprio fluido vital. Enquanto as energias não forem esgotadas, não tem condição de ser. Por isso a grande função do umbral, que a gente fala tão mal do umbral, que é um lugar legal, um lugar bom mesmo, é um lugar bom para você deixar todas as suas energias ruins. É uma zona de limpeza. Então, umbral quer dizer local de passagem, né? Você sai do plano físico, para as regiões umbralinas, onde você deixa suas emanações mais tóxicas, mais densas, para que você tenha condições de esgotadas essas energias, você ter condição de ser ajudado, de ser socorrido. Então, essa zona intermediária é importantíssima. A gente falava de brincadeira que o umbral é um lugar ruim, realmente é um lugar ruim, tá? Mas necessário. Não existe nada na obra de Deus que seja, embora o umbral não seja uma criação dele, uma criação nossa, mas é um local que realmente funciona para o nosso bem, para o nosso equilíbrio geral. Eu posso relatar um fato, é bem recente? Sim. E realmente fato. Eu até vou fazer de conta que eu não sei o que está gravando. Semana passada, na terça-feira, alguém postou pedindo oração para uma pessoa que se suicidou e não. Acho que alguém postou isso no horário que a gente estava no estudo, né? Na hora que eu cheguei em casa tinha uma postagem que um de nós que faleceu em consequência de um acidente ali na Inglaterra. Esse ali que faleceu ele serviu o exército junto com o meu irmão e meu cunhado. Ele é 2 anos mais velho que eu. Segundo me consta, pelo conhecido dele, pessoa totalmente honesta e trabalhador, cuidou de horário, etc. Só que desregrado em relação ao alcoolismo e uso de droga, etc. E eu não sei por que carga d'água que o acidente, pelo que me consta, havia passado na parte do caminhão e ele ia atravessar a avenida de bicicleta e ele freou muito próximo da carreta, né? E acabou caindo embaixo da carreta. Foi um motoqueiro que avisou o motorista e falou: você passou em cima de um rapaz ali, ainda tentar socorrer, ele chegou, deu entrada, faleceu a entrada ou deu entrada antes de falecer. Desde a terça-feira, ele apareceu. Uma hora, e por que eu sei que era ele? Uma hora ele falava: ô Gerardinho. E outra hora ele falava: ô Geraldinho. O que foi que aconteceu? O
que aconteceu, Geraldinho? De terça até sexta-feira, eu tentando conversar com ele de qualquer forma, e convidei mentalmente, mas não tinha resposta, para que ele viesse aqui no sábado, né? Então, do sábado de manhã não tive mais nenhum contato. Eu esperava que ele viesse aqui no sábado à noite. Mas E de lá para cá não tive mais nenhum contato. Se ele foi socorrido, né, com toda certeza está inconsciente. Foi socorrido Então, com toda certeza está não foi inconsciente. poucas vezes, não, né? Mas Eu não cheguei a vê-lo, mas eu escutava perfeitamente. Ô Geraldinho, o que foi que aconteceu? Geraldinho. E outra hora ele falava, ô Geraldinho, o que foi que aconteceu? Ou seja, ele usava dois nomes diferentes. Bom, se ele não apareceu, eu acho que é uma boa notícia. Eu acho que é uma boa notícia. Não dá para cravar, não. Mas só por dedução, né? Porque uma morte traumática, geralmente o indivíduo nem se dá conta de que houve a passagem. Então eu liguei a questão ao suicídio inconsciente, né? Porque, dada a condição dele, apesar de ser cumpridor de horário, etc. e tal, ou financeiramente, ele era um dos donos do hotel, né? E ele tinha um horário de trabalho lá que fazia revezamento, ele nunca dava problema nem em relação ao trabalho, nem em relação à parte financeira. Então, mas por esse lado, do alcoolismo e mas isso aí, independente dele ter falecido nesse acidente, se fosse uma morte natural, também seria um suicídio inconsciente. Não foi a forma meio brutal que vai determinar, né? Como eu disse, é tudo consciencial, né? Está tudo registrado no ser. Então, por exemplo, um tipo de desenlace desse tipo não vai trazer, às vezes, nenhuma questão física. Por quê? Vamos supor, vou falar uma coisa meio forte. Passou por cima, quebrou todos os ossos aqui, tá? Como que desperta do plano espiritual? Normal. Com todos os ossos intactos. Pode parecer assim, mas não faz sentido. Se um suicida que se joga de altura e se arrebenta, e quando ele volta para o plano espiritual, ele volta todo arrebentado, por que uma pessoa que houve um acidente, que tem as mesmas proporções brutais, ressurge do lado de lá com o corpo intacto? Porque é tudo consciencial. Aqui que não é. Aqui. Na consciência. Então, aqui, onde está o segredo de tudo? Na consciência. Onde estão todas as leis? Pelo que eu entendi, ele não sabia nem o que aconteceu, porque era pergunta constante. É intencional, né? Intencional. Você quer que aquilo aconteça. Porque o perispírito é totalmente suscetível às energias do espírito. Você plasma. Você queria aquilo, você plasmou aquilo. Você não queria, você não plasmou. Então você continua igual. Só para terminar, o último parágrafo. Afastar da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Né? Sem as características de melhoria e aprimoramento no ato da marcha, sereis dominados pelas trevas. Sem as características de melhoria e aprimoramento. Melhoria e aprimoramento. A gente seria dominado pelas trevas. O que é dominado pelas trevas? Continuando preso às coisas da matéria, aos instintos, aos prazeres, aos vícios, etc. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Qual que é o título mesmo? Valei-vos a vossa luz, a luz da sua vida. Faça a diferença, né? Faça a diferença. Enquanto tem vida, toma as rédeas dela e faz o certo, faz o bem, seja ativo,
seja trabalhador, seja honesto, seja participante da caridade, da fraternidade. Se não quer ir para esse lado, pelo menos seja ativo em algo que seja construtivo para a sociedade. Tem muitos ramos que a gente pode se aperfeiçoar. Basta querer. Foco. Por isso, nunca foi tão importante a gente ressaltar a questão da vontade. Não espera nada acontecer. Vai atrás. Corre atrás. Sonha. Se prepara. E realiza. Então, valei-vos da vossa luz. Enquanto tem a mente sã, a mente aclarada, o corpo sadio e força e energia para trabalhar, para se movimentar, aproveita, porque isso vai passar. A vida é feita de fases, vai passar. Essa oportunidade é já que chega no final. Mais 10, 20, 30, 40 anos, estamos indo embora. Ou menos. Vai saber, né? Então aproveitemos. E outra coisa, e se por acaso amanhã a gente perdeu o corpo físico, deu ruim, né? Voltamos para a parte espiritual. Você abre o olho do lado de lá, já tem alguém esperando só, levanta e vamos trabalhar, filho. Então, você trabalha aqui, trabalha lá. A vida é assim. É constante aprimoramento, aprimoramento. Aprimoramento sem esforço não existe. Beleza? Gente, por hoje é só. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Tá bom? Boa semana a todos nós.